Chega a ser assustador, escreve o ouvinte, o quanto vocês são preconceituosos só porque Neymar vota no Bolsonaro. Deus nos dê paciência, Mônica. Bom dia. Acho que eu tô preocupado em que o Lucas Moura vota no Bolsonaro. É um o seu filho tá muito preocupado com quem o Neymar vota. Né? Lucas Moura, cara, eu comprei um pôster do Lucas Moura, tá lá, 2 metros no quarto do meu moleque, comprei camiseta, ele vota no Bolsonaro, tô me lixando em quem o Neymar vota. Para com isso, cara. Para de achar que a vida é movida por Lula e Bolsonaro, cara. A vida é muito mais que isso. Ô, Mônica, me desculpa, vamos pro nosso assunto? Falando nisso, Mônica, Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, escolhe agora, Mônica. Eu tava vendo aqui, inclusive, que o time do Neymar tá indo muito bem, mesmo sem ele, né? O Megali. Tá goleando. 19 vitórias consecutivas, 27 jogos sem perder. Neymar tem que tomar cuidado para não passar a ser dispensável, inclusive pelo time que ele tá, né? Já imaginou? Eu também não tenho a menor dó, porque o dono daquele time é aquele ditador saudita, né? O dono do país, né? O Mohammed bin Salman. Então, também tá bem dada a volta do Neymar. Bom, o ano termina com o presidente do Banco Central prometendo perseguir juros baixos em 2024, mas o governo estuda a ideia de propor regras para mudar o mandato do dirigente maior da instituição. Segue a tensão entre Banco Central e Planalto, Mônica? O Megali, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está dando entrevistas aí, deu uma entrevista para Mira Leitão, na Globo, dizendo que vai perseguir os juros baixos esse ano, que os juros no Brasil são altos, mas há de fato, quer dizer, a conduta dele no Banco Central foi diferente no começo do governo do que ele está agora, quando começa o último ano do mandato dele no Banco Central, ele está adotando aí outras palavras e outras condutas. Agora, um ano depois da posse do Lula, né, nós estamos fechando aqui um ano de balanço, então esse ano, depois da posse do Lula como presidente nesse terceiro mandato, integrantes do primeiro escalão do governo, o Megali, estão defendendo mudanças nas regras de autonomia do Banco Central. Essas regras foram estabelecidas numa lei que entrou em vigor em 2021. São regras recentes, é uma lei recente, né? O Banco Central ganhou autonomia no governo Bolsonaro, mas qual que é a ideia de mudanças para que se aprimorem essas regras? A ideia de integrantes do primeiro escalão do governo Lula é defender alterações que tornem o modelo brasileiro igual ao dos Estados Unidos. Ô, Megali, você morou lá e você conhece, né? Lá os presidentes são eleitos, os presidentes da República são eleitos, e depois de um ano das suas posses, eles podem substituir, se eles quiserem, o presidente do Federal Reserve, né, do Fed, do BC americano. O dirigente lá tem também um mandato de 4 anos, mas o mandato dele, do presidente do Banco Central, se encerra no ano seguinte à posse do presidente da República. Então, essa tensão que às vezes surge, essas divergências, elas duram um ano. Aqui elas duram 2 anos, né? No Brasil, o comandante do Banco Central tem um mandato de 4 anos, mas ele só termina 2 anos depois da posse do novo presidente do país. Então, o Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, mas ele só vai poder tirar o Roberto Campos Neto, o que ele vai fazer, seguramente, em 2025. Então, essa regra seria uma regra que limitaria os poderes do presidente da República, porque o presidente não conseguiria implantar plenamente o seu projeto econômico aprovado nas urnas, se ele tem um pilar tão importante da economia, que é o Banco Central, nas mãos de um dirigente por 2 anos, né, metade do mandato na mão de um dirigente com quem ele tem divergências muito profundas. Então, essas são discussões que já no começo do ano, Rui Costa chegou a falar um pouco sobre isso em algumas entrevistas, depois refluiu, mas agora elas voltam a ser pensadas, né, o Megali, para uma mudança institucional, não que beneficie o Lula já foi, quer dizer, já tem 2 anos de mandato do Roberto Campos Neto, mas para que no futuro se possa ter esse novo modelo. Por exemplo, Donald Trump, Megali, eu não sei se você estava lá na época do Donald Trump, não me recordo exatamente que anos que você estava lá, mas o Donald Trump... Meus anos foram Obama, Mônica. Pois é, o Donald Trump ele tomou posse em janeiro de 2017, e um ano depois ele tirou a então presidente do Banco Central deles, do Fed, Janet Yellen, que ela tinha sido indicada pelo Barack Obama,
ela cumpriu um mandato, ela poderia ser reconduzida um ano depois, o Trump assumiu, ela poderia ser reconduzida, e ele decidiu tirá-la do cargo e renovou o Banco Central, né? Colocou no Banco Central o atual presidente do Banco Central, Jerome Powell, que o Joe Biden agora manteve. Curiosamente, o Biden assumiu, passado um ano do governo, ele manteve a diretoria do Banco Central norte-americano, mas ele tinha a opção de não manter. Então é uma discussão interessante na área econômica aí, nesse momento em que tanto se fala de juros, né? A gente acha que é uma discussão meio teórica, mas não é, né, Megali? É uma discussão que pega no bolso de todo mundo, é uma discussão que pega ali no centro da política econômica do governo, né? Muitas pessoas, muitos apoiadores de Lula, temerosos de que essa política de juros altos inviabilize um crescimento mais consistente nesses anos, terceiro mandato de Lula, né? Nesses novos anos Lula. Megali. Vai ser curioso ver qual vai ser a relação, né, do governo com o próximo presidente do Banco Central, porque o PT já teve diferentes relações, né? Lula teve os seus momentos de tensão também com o Henrique Meirelles. Você se lembra, né, Mônica? Ele pedia o Henrique Meirelles para baixar os juros, o Zé Alencar enchia o saco, né? Tava em entrevista atrás de entrevista. E o Henrique Meirelles não diminuía. Já com o Tombini e Dilma, a coisa era diferente, né? A Dilma pedia, o Tombini reduzia. Enfim, reduzia os juros artificialmente, deu no que deu. Vai ser interessante a gente ver a relação do próximo presidente do BC com... Será de subserviência? Ou será também uma relação tensa, né? Essa regra norte-americana parece razoável, né, Megali? Você passa um ano, depois o presidente foi eleito, né? Ele foi eleito para fazer o programa dele, e aí eventualmente nesse um ano, se não há acordo nenhum, tira, né? E fica uma coisa um pouco mais tranquila do que 2 anos de briga, né? Mas alguém argumentará que também é um dos freios e contrapesos, né? Enfim, aí são visões diferentes. O presidente do BC, ele não passa por uma... Quer dizer, ele passa por uma espécie de sabatina, né, Ivan? Mas ele não tem... Comissão de Assuntos Econômicos. Ele não precisa ser aprovado pelo Senado, Eu não sei se os diretores, o pessoal da diretoria que é indicado, eles são aprovados em plenário, né? Agora não... Você se lembra, Mônica, de alguma sabatina? Eu acho que sim, o presidente do Banco Central tem que ser aprovado. Ele, inclusive, pode ser empichado pelo Senado, né, o presidente do Banco Central. Não sei se só pelo Senado ou pelo Congresso todo, mas ele pode ser empichado. E no começo, você se lembra, o Megali, que eles levantavam isso, né? O presidente do Banco Central tem que cumprir algumas metas, e ele não estava cumprindo, e por isso poderia ser proposto o impeachment dele, o afastamento dele, mesmo tendo mandato. Mas aí seria um desgaste tão enorme que eles não levaram adiante. Mas sim, vamos aqui fazer a confirmação 100%, O presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar ao Senado... Não, mas eu acredito que sim. A gente vai... Ele precisa ser, sim. Os diretores, seguramente, né? Os diretores, sim, que agora aqui, o Galípolo foi, né? Depois ele foi aprovado e tal. Isso, os diretores, com certeza. Por 55 votos favoráveis e 6 contrários, o plenário aprovou na terça-feira à tarde a indicação do economista Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central. Isso em 2019, fevereiro de 2019. 3 Para os horinhas de sabatina. diretores da instituição foram aprovadas as indicações, aí vieram os outros diretores. O Megali sempre faz essas colocações que a gente... Tem vírgula, não tem vírgula. Você está escrevendo tranquilamente, você põe a vírgula no automático. Mas se alguém te pergunta, você para e fala, será que tem a vírgula? Mônica, mas a gente passa a bola na fogueira pro craque, né? Porque é 99,9%, mas aí você fala, e se mudou no mês passado a regra, né? Então, tá aí, tem que ser aprovado, sim, Megali. Mas é isso. Bom, é isso. O pessoal tem que ser aprovado e pode ser empichado, viu aí, Ômega? Bom, mas da última vez foi suave, né? 3 horas de sabatina é nada. É tranquilo, né? Vamos ver a próxima. Vai lá, senta lá. Mas ele tem que... Eles 3 têm horas é um filme do Scorsese. O presidente do Banco Central, ele tem que apresentar para o Senado, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, relatório de inflação, relatório de estabilidade financeira, tem que se explicar. E eu me recordo que no começo do governo existia
essa coisa de que o presidente do Banco Central não cumpria também as próprias metas, então que ele deveria, que poderia ser afastado. Mas imagina o custo, né, para o governo, quer dizer, para tudo só para discutir se o presidente do Banco Central tem que ser afastado para o ano todo, aí não foi levada adiante essa ideia. Mas o Lindbergh Farias, por exemplo, ele pediu o afastamento do presidente do Banco Central, porque ele disse que ele não, o Banco Central tem também como entre seus objetivos fomentar o pleno emprego e o crescimento econômico. Então, aí houve um movimento, mas ele não está fomentando o pleno emprego, ele está prejudicando a economia, mas aí desistiu da ideia. Mas ela chegou a ser discutida em alguns circuitos ali, o Megali. Pronto. Mônica, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã.